Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online, na noite desta terça-feira, dia 23 de janeiro, está quase acabando o mês, né? Tem mais uma palestra online aí nesse mês. E quero agradecer sempre a companhia de vocês pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasor, está aí na tela para vocês as nossas plataformas digitais para vocês entrarem em contato com a gente, para vocês assistirem as nossas palestras ao vivo ou gravadas, né, como é o caso de hoje. Hoje a nossa palestra é gravada, mas quero agradecer imensamente a todos vocês que compartilham também o nosso conteúdo aqui do Jefa Sorocaba. Isso é muito importante para que cada vez mais pessoas tenham acesso às nossas discussões no bom sentido aqui, ao conteúdo que a gente traz aqui relacionado aos animais, relacionado à doutrina espírita. Isso é muito importante para que mais consciências aí sejam despertadas. Então a gente agradece demais a todos vocês. Vamos fazer aqui a nossa prece de abertura para harmonizar aqui o nosso ambiente. Então, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, do nosso trabalho em especial, que eles estejam conosco na noite de hoje, abençoando e iluminando a todos aqueles que estiverem nos assistindo agora no momento em que a palestra está indo ao ar, num outro momento em que quem for assistir as nossas gravações, que todos sejam abençoados e iluminados pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso Mestre Jesus, por Francisco de Assis, o patrono da nossa casa e protetor dos animais, que todos sejam envolvidos com muito amor e muita luz, assim como a nossa convidada de hoje, a nossa amiga Camila, para que ela possa transmitir o seu conhecimento para a gente e principalmente que a gente possa colocar em prática um pouquinho daquilo que a gente for falar aqui na noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui os nossos recadinhos para o pessoal que está nos conhecendo agora, que conhece a gente há pouco tempo, né, as nossas atividades aqui da nossa casa. Então hoje, terça-feira, está aí toda a nossa programação de atividades, né, as nossas atividades online e presenciais também. Temos as duas modalidades aí de atividades na nossa casa. Começando aqui pela terça-feira com a palestra online, transmissão pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso site também. Hoje é gravado, mas em algumas situações a gente faz ao vivo também. Quarta-feira, dia das vibrações à distância, para aqueles que não têm condições de ir até o centro, moram em outra cidade. Manda pra gente os dados que estão aí na tela para a gente poder fazer o tratamento à distância para o seu animalzinho. Quinta-feira tem atividade presencial na casa, atendimento fraterno, passe, reiki e cromoterapia para os humanos, não precisa agendar, só chegar lá no centro entre 5 da tarde e 7 horas da noite, e às 7 horas da noite tem a palestra presencial na nossa casa. Essas palestras também são gravadas, depois disponibilizadas no nosso canal no YouTube e no Facebook, mas quem puder ir presencialmente, né, a gente ficou tanto tempo sem ter essa possibilidade, né, de atividades presenciais, então quem puder ir presencialmente lá, fica o convite toda quinta-feira, 7 horas da noite. Aqui é a nossa relação de palestras deste mês de janeiro, falta só mais uma palestra no mês de terça-feira online e ainda tem mais uma palestra presencial na próxima quinta-feira. Nosso tratamento espiritual aos animais, nossa atividade principal da casa, todo primeiro e terceiro domingo do mês. Lembrando que é preciso fazer o agendamento no nosso site, jefasorocaba.com, para poder levar o seu animalzinho, poder passá-lo no tratamento espiritual. Essa atividade, então, todo primeiro e terceiro domingo do mês, com agendamento. Também no primeiro e terceiro domingo do mês, a gente tem o reiki e a cromoterapia para humanos, assim como na quinta-feira, e também não precisa de agendamento para os humanos, tá? Quem quiser passar em reiki ou no atendimento de reiki ou cromoterapia para os humanos, não precisa agendar também no domingo. É só chegar lá entre 9 da manhã e 11 horas da manhã, que é o nosso horário de atendimento. Nossa cantina e bazar do Jefa, no dia do atendimento espiritual aos animais, o primeiro e terceiro domingo. Também temos a venda de livros com a temática dos animais, livros obras básicas da doutrina espírita. Os livros também são vendidos na quinta-feira, quem quiser adquirir, só chegar lá no centro e conversar com a gente. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro em dia, nossas atividades funcionando, as nossas despesas em dia, né? Porque da mesma forma que na nossa casa física, né, o nosso centro espírita também tem as suas despesas, então a gente agradece, toda ajuda é sempre muito bem-vinda para poder manter o nosso centro funcionando. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa convidada de hoje, né, já de contrato mais do que renovado este ano de 2024, a Camila Marques,
médica veterinária, terapeuta integrativa, nossa companheira de longa data aqui nas palestras online. Estará conosco este ano de 2024 também, uma vez por mês, né? Já acertamos aqui o contrato antes de fazer a gravação dessa palestra hoje, inclusive. Então, Camila, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui em mais um ano com a gente, que seja um ano de muita luz e de muita paz na sua vida também. Boa noite, Camila. Gratidão e muito obrigada pela confiança de mais um ano estar aqui, podendo trazer um pouco do que eu sei, também aprender com essa experiência, porque toda vez que a gente fala, a gente aprende, se prepara. E eu acho incrível a oportunidade de semear mesmo, que é um dos meus grandes propósitos de vida. Então, agradeço ao Jefa, não posso deixar de agradecer aos meus queridos Cleide e João também, que me trouxeram essa oportunidade, me trouxeram para conhecer o Jefa Sorocaba, inclusive. Então, tô aqui e vamos conversar. Vamos lá. Bom, primeiro tema do ano, né? O pessoal já está vendo aqui na nossa parte escrita de baixo aqui. Tem muita gente que acha que é um tema pesado, é um tema difícil, mas é um tema necessário, Camila. Eu estava até conversando com você antes da gente entrar no ar. Como a gente faz esse trabalho dos animais, né? A gente recebe muitas pessoas ali que já passaram por essa situação de enfrentar a eutanásia de um animalzinho, mais do que de um animalzinho, né? De um membro da família. E é uma situação muito difícil. Eu já passei por isso também, meus pais já passaram por essa situação. Antes da gente ter, né, o conhecimento da parte espiritual dos animais, a gente já era espírita, mas ainda não estávamos ligados a essa parte dos animais. Então a gente sofreu demais, né, com o pós-eutanásia. O antes foi complicadíssimo, foi uma decisão Sim. dificílima. E o pós, que, né, reverbera até hoje, quando a gente pensa, quando a gente, puxa, será que não podia ter tentado alguma coisa? Não dá para ter feito alguma coisa? Enfim, acho que é o dilema de todo tutor que já passou ou que esteja passando por esse processo da eutanásia. Mas vamos começar, como diria o outro, vamos começar do começo. Né? Você, como médica veterinária, explica para quem está nos assistindo, para quem de repente não sabe exatamente. Às vezes a pessoa vai no veterinário e o veterinário fala: não, tem que sacrificar. É uma palavra, né, pesada, forte, Uhum. né? Acho que não é legal. Explica para quem está nos assistindo, didaticamente, com toda a amorosidade que eu sei que você tem, o que é a eutanásia, como que é esse processo, que, lembrando, somente o médico veterinário tem autorização para fazer ou não. Bom, vamos lá. Começando do começo, Wilson, da definição de eutanásia segundo o dicionário, não sou eu. Na linha médica, a gente fala que a eutanásia é o ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente acometido por uma doença incurável que produz dor intolerante. Então, essa é a definição do dicionário, que eu diria que até é universalista, e que fala que o ato da eutanásia pode ser praticado naqueles pacientes chamados até de terminais. Na medicina humana, não é permitido no Brasil fazer eutanásia. Pode ser que aconteça eventualmente, mas não é permitido. Nos animais, na medicina veterinária, é permitido, é falado e é ensinado durante a graduação a minimizar o sofrimento com a eutanásia. A gente até poderia falar de eutanásia mais humanitária, que é feita com medicação pré-anestésica e com bloqueador cardíaco. Então, para quê? Para que o animal morra sem sofrer. Por isso que o Wilson falou bastante, e é real que a eutanásia só pode ser praticada por um médico veterinário, porque é muito importante sanar a dor nesse processo. Claro, a gente vai falar aqui da visão espírita, vamos falar um pouco de uma visão um pouco maior, mas é assim que a gente aprende, é isso que é eutanásia. Deixa eu abrir meu microfone, senão o pessoal não vai me ouvir. Claro. Então, assim, para ficar bem claro, né, para quem está nos assistindo, né, a eutanásia ela só tem ou só é indicada em casos de extrema dor, de extremo sofrimento para o animalzinho. Ou seja, a gente não deve jamais, tanto o veterinário como alguns veterinários, como alguns tutores, a gente não deve jamais banalizar esse processo, esse procedimento, né, se é que a gente pode dizer assim, de o animal tá, sei lá, tá latindo muito, o animal tá perturbando a minha casa. Não é, e jamais esse tipo de caso é indicado, jamais esse tipo de comportamento é indicado a eutanásia. Então que fique claro, né,
Camila, apenas em casos de extrema dor, de extremo sofrimento para o animalzinho, é isso? É, é que nesse ponto a gente precisa entrar num parênteses dessa banalização que você falou, que é o alívio do sofrimento. Sempre quando alguém vem me falar de sofrimento, eu pergunto para quem? Porque às vezes é cogitada não pelo veterinário, hoje a gente tem o advento da internet, nós estamos nas redes. Então, às vezes, o próprio tutor achou na internet que é sacrifício, ou de repente está gastando demais com aquele animal, porque pode acontecer também, ou não tem escopo emocional para bancar e vai cogitar com o veterinário naquele momento que está fazendo o acompanhamento. Tem alguns que chegam até na clínica: "Vou fazer eutanásia", que foi o que aconteceu num caso particular comigo. Então chegou um paciente que estava convulsionando, os tutores desesperados, convulsionando 20, 30 vezes por dia, que era o rajado, e nesse ponto eles chegaram em desespero. Eu, na minha investigação, porque quem me conhece sabe que eu sou meio Sherlock Holmes, eu descobri que os tutores não estavam fazendo o acompanhamento necessário, porque sempre que a gente tem um caso paliativo, terminal, ou uma doença instalada, que seja uma doença no coração, uma doença no rim, um câncer ou todo um processo ortopédico, você precisa fazer o acompanhamento com o veterinário, para que ele possa ver como que está sendo o processo e minimizar a dor ou o agravamento do caso. Nesse caso do rajado, a tutora só vinha retirar a receita. Então, a dose do medicamento para convulsão estava errada. Então, claro, ele teve uma crise convulsiva, ela estava desesperada, ele estava se machucando. E ela chegou em desespero já falando: "Olha, quero fazer eutanásia". Eu lembro que eu era recém-formada, o veterinário estava fora, a dona do pet shop também era veterinária, mas ela não clinicava, e nós 2 ficamos olhando uma para outra, o que fazer, como fazer, quanto fazer. Trouxe o animal estava estável comigo, ele estava naquele processo mais deitado, pós-convulsão, que o animal fica um pouquinho mais apático, mas ele estava estável para mim. Então foi uma coisa que eu percebi que: "Espera aí, o que que eu vou fazer?". E a tutora chorou, foi muito traumático mesmo. Chorou, desesperada, não tenho mais dinheiro, não sei o que fazer. E aí eu vi ali que não era só a questão do sofrimento dele, era a questão do estofo emocional. Aquela tutora não aguentava ver a convulsão do animal sem ter o que fazer e como fazer. E aí eu lembro que estava eu e a doutora Vanessa, nós 2 juntas, e aí a gente falou: "Vamos fazer". E aí eu já tinha tido uma história de eutanásia na faculdade que foi traumática, e aí foi muito interessante, porque cobramos da tutora, ela foi embora, e quando eu preparei a medicação, o Rajado olhou para mim, eu olhei para ele, e eu não fiz a eutanásia. E aí o Rajado foi adotado por mim e ele ficou comigo ainda mais uns 2 anos e depois, claro, ele veio a óbito por complicações do quadro neurológico. Mas isso foi uma lição de vida que eu tive, porque eu tive a escolha e eu comecei a perceber essa dualidade. Tem gente sim que quer se livrar do animal, que não consegue. Tem gente sim que de repente pode ser induzido por um colega veterinário. Mas também a gente precisa lembrar do escopo emocional que é ter um animal nessa condição em casa. Então eu não julgo e não culpo quem fez a eutanásia ou quem, de alguma forma, até hoje pode chorar de arrependimento, porque na visão espírita a gente vê que o ideal seria a morte assistida. Mas o grande ponto é olhar o todo, olhar a família multiespécie, olhar todos aqueles que estão envolvidos e perceber que sim, existe uma dualidade dos 2 lados. Infelizmente, na área veterinária, chega um ponto que até se desconhece o tratamento integrativo, o tratamento espírita, que podem ser grandes pilares para ajudar esse animal. Então, às vezes o médico não conhece, então chega a hora que os fármacos não vão mais fazer efeito em casos bem severos. E aí sim, nós aprendemos na faculdade que é indicada a eutanásia. Então é importante que a gente esteja aqui para falar que existem sim outras possibilidades. E que, no meu ponto de vista, e foi isso que me levou a estudar os humanos de estimação, precisamos tratar a família. Então, quando a gente fala de morte, a gente fala no pré, que é quando tem-se o diagnóstico, no trans até a morte de fato e no pós-morte,
que é o luto, porque o animal ele entra como um grande suporte emocional da família, ele entra num lugar que poucos humanos ou nenhum humano entra. Então é importante, real, a gente seguir falando sobre isso. Bom, ainda na parte mais material, né? Quais são os casos assim extremamente graves, né? Como você falou, que a eutanásia só é indicado está em casos graves. Quais são? Dê alguns exemplos pra gente aqui, de repente, quem está nos assistindo pode se identificar. Puxa, meu animalzinho passou por isso ou está passando por isso, né? Quais assim os principais casos em que realmente assim, de uma forma geral, não tem o que fazer, é indicado a eutanásia, tirando ainda essa parte, essa ajuda espiritual que a gente também vai falar, mas no caso da parte material mesmo, quais são esses casos mais graves que você percebe, que você já presenciou, ou até mesmo os que são ensinados, né, na faculdade, por exemplo? Então, primeiro a gente vai avaliar o estado físico do animal. Então, animal que não come, não bebe, não urina e não defeca, e já foi tentada algumas manobras, já é um sinalzinho de alerta. Dor, qualquer tipo de dor, dor abdominal, dor em coluna, que é muito comum, também já é um sinal de alerta. Não responder às medicações. Sempre que existe qualquer uma dessas opções, você vai levar no seu veterinário de confiança ou no hospital e vão ser feitas manobras. Dificilmente o caso já é recomendado de cara eutanásia, a não ser que de repente seja algo prolongado. Infelizmente, assim como nos humanos, existe ainda muita automedicação, existe a questão de você tentar as manobras de forma geral, e aí é uma coisa que a gente precisa considerar, porque o humano é humano e nós somos assim mesmo. O nosso papel, meu, do Wilson, de vários colegas, é poder educar para que isso não aconteça. Então, se foi tentado essas manobras, se o animal permanece com dor, permanece não comendo, permanece não bebendo, não defecando, não urinando, vomitando, emagrecimento precoce, sinal de alerta, vamos conversar que pode ser o caso. Claro, de doenças depende muito de como está o animal. A gente tem quadros oncológicos, quadros também de insuficiência renal, quadros de cardiopatia, tem a famosa sinomose, parvovirose, tem casos de pneumonia muito severo e vários outros casos que até não dá nem para denominar, mas se a gente for pensar de parâmetros gerais, é isso: não come, não bebe, não defeca, não urina. Emagrecimento, eu falo que às vezes tem animais que fica com aquele aspecto uva seca, sabe? Uva quando começa a desidratar e fica, você percebe a perda do brilho? É nesse momento que a gente precisa analisar o que vai fazer. Até porque muitos tutores não conseguem nem aguentar esse processo de ver o animal nessa situação. Então, sempre, claro, se já foi tentada a manobra, se já foi feito alguma coisa. Isso a gente precisa considerar pensando só na parte material, que são as medicações, procedimentos cirúrgicos, exames que são necessários muitas vezes para chegar a esse veredito. Vou fazer a eutanásia, vou tentar alguma coisa, como que vai ser? E essa é uma decisão, né, Camila, pelo que você está me contando, ela tem que ser em conjunto com o tutor e com o veterinário. Não pode ser só de um lado, né? Não pode só o tutor chegar numa clínica e falar, não, eu quero fazer eutanásia, ainda que o veterinário perceba, né, que é um caso que de repente seja necessário. Da mesma forma que o veterinário também, na minha opinião, acho que não deve chegar para o tutor e logo de cara falar, olha, não tem mais o que fazer, vamos fazer eutanásia. Acho que tem que ser uma coisa muito, tem que ser um processo muito bem conversado e uma decisão em conjunto para que ambos os lados e talvez mais o tutor, não sei, não sofram, né, como a gente colocou aqui no tema, né, o depois da eutanásia, não sofra demasiadamente o pós-eutanásia, porque aquilo vai ficar reverberando na cabeça, na família, enfim. Então tem que ser uma decisão realmente muito em conjunto, né, Camila? Eu acredito que depende muito da relação que você tem com o veterinário e com o tutor. No fim, a decisão final é sempre do humano responsável. O veterinário ele pode falar o que ele quiser, cada um com a sua clínica, com a sua experiência. Mas quem decide no fim, quem bate o martelo é o tutor. Só que a gente tem um probleminha aí.
Quando a gente está falando de doença, dor, sofrimento, nós vamos falar de vulnerabilidade. Todos nós, nesse caso, ficamos vulneráveis. O que é ficar vulnerável? Você pode chorar, você pode ficar sem pensar, você pode ter uma crise de ansiedade de repente, pode estar um pouco mais depressivo. Então, toda condução, tudo o que é falado tem um peso muito maior. Então, aí pode sim ser induzido um processo de eutanásia. E muitas vezes, sim, pode ser pelo colega veterinário na clínica, mas às vezes pode ser por um familiar. Às vezes a pessoa não quer, mas a família quer que faça. Porque a gente está falando de casos de animais que vão ter uma demanda. Muitas vezes precisa dar comida na boca, trocar fralda, dar banho, limpar, mudar. Então é um outro caso. A gente não está falando de eutanásia feita de forma antiética, que é porque o cachorro late, coisas assim. Não, a gente está falando de eutanásia quando realmente tem sinais de que a gente pode considerar a hipótese. Então, nesse caso especificamente, tem que ter uma grande conversa, tem que ter um grande acolhimento e eu até diria um não julgamento, porque no final real, a escolha é do humano responsável. Então, claro, o veterinário tem um grande poder, principalmente quando é um veterinário que acompanha o animal. E a gente tem como, assim como todas as pessoas, a gente tem aqueles mais acolhedores, que conversam mais, e aqueles mais diretos e retos. E aí cabe ao humano, à família envolvida, fazer a decisão. Ter a Entrando, decisão, né. entrando agora na sua parte mais terapêutica, que você também trata de humanos, não só de animais, como é que ele dá, por exemplo, né, você citou aí um caso que a gente já percebeu, a gente percebe muito isso lá no nosso trabalho. Pessoas que de repente optaram por fazer eutanásia e aí são, entre aspas, julgadas pela família. Pô, você fez eutanásia, você tomou a decisão, você que levou no veterinário, você que fez isso, enfim. A pessoa acaba sendo o alvo diante de um problema que foi criado por conta daquela atitude que muitas vezes foi, sei lá, talvez tomada em conjunto ou não, mas enfim, a pessoa acaba virando um alvo porque ela fez tudo, ela levou no veterinário ou ela tomou a decisão. Você, como terapeuta, imagino que já deva ter enfrentado situações como essa. Como é que é lidar com isso? Com esses apontamentos de dedo da família ou às vezes da própria pessoa que se culpa por isso, por ela ter tomado a decisão, por ela, sei lá, de repente não ter ouvido alguém que falou não, ou até mesmo ouvido, de repente, do próprio veterinário não, mas ela tomou a decisão. Como é que é lidar com essa situação, Camila, por favor? Então, normalmente, nós como seres humanos, nós temos uma mania que eu, particularmente os meus canais, quero mudar, começando por esse exemplo imperfeito que eu sou, que é projetar. Então, a gente projeta no outro. Então, às vezes, a pessoa estava querendo fazer, mas de repente foi o Wilson que viu o animal sofrendo e levou para o veterinário. Então, claro, ele tomou essa decisão. Então é óbvio que eu mascaro o que eu sinto, o que eu penso e jogo para o outro. Isso vale para todos os setores. Tudo é culpa do outro. Até pouco tempo atrás tudo era culpa de Deus, né, Deus era mau e fazia tudo isso, então não. O que a gente vai pensar de forma geral, é que a gente tem animais que são de uma única pessoa e tem animais que são da família. E tem animais que são da família, mas são de uma pessoa. Sabe assim? "Ah, animal é de todo mundo, mas não vamos ver você que dá comida, você que faz, você que acontece". E os animais eles entendem isso também. Então aquela coisa, pode ser que você seja julgado? Sim. Pode ser que você seja julgado, vou dar o exemplo da casa espírita, que é contrária à eutanásia, a favor da morte assistida? Sim. Mas a gente precisa lembrar que nós só fazemos o que nós sabemos, o que nós podemos mediante aquela época. Então, precisamos sim de informação, de acolhimento, de pesquisa. "Putz, cá, tô na dúvida. O que que eu faço agora?". Busca uma segunda opinião. Hoje a gente tem aí as teleconsultas, eu como apoio aí do GEFA estou à disposição, precisar conversar, pode mandar, porque é importante que a gente possa trabalhar isso junto. Agora, a culpa, essa culpa, eu mudaria essa palavra. A gente tem que lembrar que naquele momento crucial de vulnerabilidade,
tem alguém corajoso que toma a iniciativa. E essa iniciativa pode ser de levar para um cuidado, de acompanhar, de tentar, de assinar o termo de eutanásia ou de assinar o termo de retirada para fazer a morte assistida em casa e tudo mais. Então, na minha percepção, é isso. Bom, para quem já fez eutanásia, para quem está nos assistindo, já passou pelo processo, para quem já teve que tomar essa atitude e fica às vezes, puxa, podia ter, o que eu poderia ter feito para evitar isso? E pessoas que estão também nos assistindo e estão nesse processo, receberam de repente não sei se a gente pode dizer, o diagnóstico de eutanásia e estão na dúvida. Quais são os caminhos alternativos que a gente pode tomar para tentar evitar ou pelo menos fazer com que, sei lá, de alguma forma o animalzinho parta sozinho e não precise de eutanásia? No caso, já vou dar um exemplo logo de cara, que aí você pode complementar. O tratamento espiritual numa casa espírita. Ah, mas de repente quem está nos assistindo mora numa cidade que não tenha uma casa espírita voltada aos animais. A gente, no nosso caso aqui, fazemos também o tratamento à distância, né, assim como outras casas também. Então não é mais desculpa de, na minha cidade não tem, dá para fazer à distância também. Mas você como é, terapeuta, como também espírita barra espiritualista, quais são as alternativas para se evitar esse processo da eutanásia? O que você indica para as pessoas que estão nos assistindo? Recebeu, não tem, não, clinicamente não tem mais o que fazer. O que a pessoa pode fazer aí voltada para o lado espiritual, para o lado terapêutico? Essa visão mais, eu diria, de saúde integral, a gente foca em 4 partes. Isso serve para humanos e para animais. Então, a primeira, cuidado com o corpo físico. Então, as medicações, comida, o que foi prescrito. A segunda, a gente precisa pensar no trabalho que vai abranger a parte mental, então, toda essa questão do animal na condição nova, porque para ele também é difícil muitas vezes, e emocional. Para isso, a gente tem práticas integrativas que vão ajudar bastante. Então, tem aí a acupuntura, a terapia floral, homeopatia, tem a fitoterapia, que podem auxiliar nesse ponto. E o quarto e quinto seria olhar para a saúde energética e espiritual daquele animal e daquela família. Aí entraria o reiki, tem muita gente fazendo as mesas radiônicas, radiestesia, tem muita coisa nesse ponto que eu confesso que eu me considero curiosa, mas não é minha abordagem. Mas eu diria que o reiki, o tratamento na casa espiritual, a música terapia também é uma ferramenta muito legal, assim como a cromo, que podem ajudar a trazer um ambiente propício para que aquele animal, que aquele quadro se estabilize. E claro, nós estamos falando de família multiespécie. Nós estamos falando da conexão espiritual e energética que existe entre os humanos e os animais. Nesse ponto, é importante que a família seja tratada também. Então, nesse lugar, a gente vai manter sim as medicações, nada de tirar e de dar uma de louco, porque às vezes a gente fica, e isso eu já vi em alguns lugares falando, tira a medicação, falando mal dos veterinários. Não, nesse caso a gente precisa olhar para isso. A medicina está aí para nos ajudar também, tem muita coisa legal que pode ajudar, mas complementar. Tratamentos integrativos, tratamentos que vão visar a energia e dar a manutenção da energia vital para esse animal e para essa família e, sem dúvida, o tratamento espiritual. Claro que aqui a gente está falando mais da linhagem kardecista, que é a do nosso estudo, mas tem outros tratamentos que são espirituais que também podem ser interessantes de acordo com a sua fé. O que é importante, lembrar que para a gente acompanhar qualquer paciente, animal ou humano, que é terminal ou que é, sei lá, portador de deficiência física, os PCDs da vida, né, as pessoas com deficiência, qualquer um precisa também ter a estrutura e o escopo emocional, espiritual para manter, porque a gente está falando dos animais que são especialistas em linguagem do corpo e são telepatas natos. Então, você estar bem, você estar sendo verdadeiro e você trazer o maior remédio de todos, que é o amor, pode fazer a diferença e pode trazer até uma morte assistida com muito amor também. Eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui, já falei em outras oportunidades. Quando a gente começou o nosso trabalho lá em 2013,
Aliás, nós começamos a fazer o trabalho efetivamente por conta de um caso de um cachorrinho que tinha recebido o diagnóstico de eutanásia. A tutora dele ela nos procurou numa época que a gente ainda estava só estudando, né? Nosso grupo ainda já existia, já estava formado, mas só estávamos estudando. E ela nos procurou de uma forma desesperada. Olha, meu médico veterinário indicou a eutanásia. Ela procurou ajuda espiritual, é bom que se diga isso. Lá em 2013, né, 11, quase 10, 11 anos, ela buscou ajuda espiritual, foi em 3 casas espíritas e as 3 casas se negaram a ajudá-la, dizendo que ali não era lugar de animal e que não podiam fazer nada, enfim. E nesses acasos da vida, que não são acasos, ela descobriu a gente, enfim. E por conta dela a gente começou a fazer o trabalho, né? A gente recebeu ela, sem saber ainda como ajudar efetivamente, mas a gente viu que ali era o momento de realmente começar a trabalhar, de abrir as portas e começar a ajudar. Resumindo, o animalzinho durou mais 3 anos, ele continuou, né, encarnado por mais 3 anos. Nesse período, a tutora perdeu, né, a mãe e perdeu a irmã, ela ficou sozinha junto com o animalzinho. E se ela tivesse feito a eutanásia lá atrás, ela teria ficado sozinha muito antes. Então, para a gente perceber, e o tratamento espiritual, obviamente, que ajudou muito pelo menos o animalzinho ter uma qualidade de vida melhor, a ter ficado pelo menos um tempinho mais com ela. E claro, a fé dela, eu sempre reforço isso, a fé dessa tutora foi fundamental para que o animalzinho tivesse um mínimo de qualidade de vida, ainda que com todas as dificuldades, com todas as dores físicas que ele tinha, mas ele partiu naturalmente. Ele foi naturalmente, não precisou passar pela eutanásia. E no dia que ela foi no centro sem ele, naquele dia, assim, todos do centro choraram. Porque ela chegava no centro, na porta do centro, ela já soltava ele. Ele era deficiente visual, mas ele andava por tudo lá, como se enxergasse normal. E no dia que ela chegou sem ele, a gente sabia que aquele era o dia tão não aguardado por ninguém, né? A gente sabia que isso ia acontecer, ela sabia que isso ia acontecer, mas naquele dia realmente foi um dia muito tocante para todos nós. Então eu deixo sempre esse depoimento aqui de que a tutora insistiu. Ela ia na época a gente fazia uma vez por mês o trabalho, ela ia todo mês, durante 3 anos seguidos, ela foi todos os meses levar o animalzinho, ia direto no veterinário, né? Às vezes eu chegava ali, e aí, como é que tá o Nick? Ah, acabei de vir no veterinário por causa disso, daquilo, enfim. Às vezes ela ia mais de uma vez por semana no veterinário, né? Qualquer coisinha que ele tinha, ela levava ele. Então, ela não deixou de assisti-lo em momento algum na parte clínica. Na parte espiritual, ela foi durante 3 anos em todos os trabalhos, ela fez tudo que era possível e ele partiu naturalmente. Então, acho que é importante, né, Camila, as pessoas que estão nos assistindo entenderem a importância de um tratamento espiritual, de um tratamento terapêutico. Se não for possível a cura, a gente sabe que, né, infelizmente, um dia todos nós vamos morrer, todos nós vamos partir, mas que pelo menos se dê uma qualidade de vida ou que se prolongue com qualidade o maior tempo possível daquele ente querido na nossa família, que é um animalzinho, né? Uhum. É, eu acho que o que é interessante é isso. Infelizmente, a gente tem aí uma alimentação das mídias de forma geral, do conhecimento, da internet, para essa parte mais de eutanásia mesmo, da prática dela. É meio cultural. Ah, tá ruim, tá doente, para que sofrer? Vai lá, busca o veterinário. E pouco se fala das alternativas. Sabe assim, das alternativas que a gente tem. E são várias, é claro. Tem algumas que são mais onerosas sim, que é um pouco mais caro, que vai trazer para você a possibilidade de buscar em ambulatórios sociais, se você não pode pagar, mas tem aí gratuitos, tem a casa espírita. Eu mesmo tenho o trabalho do Reiki toda terça-feira, 9h30, gratuito. Então, quer dizer, buscar as possibilidades para poder acolher. Mas lembra que uma coisa que você falou dessa tutora, e que legal que você trouxe essa história, é que ela se conscientizou que ela também precisava do tratamento. E com certeza a corrente espiritual ajudou-a durante esse processo. Ajudou-a a manter-se bem para a passagem, inclusive o animal precisou também, enquanto espírito, porque eu acredito nisso, de ver as outras 2 pessoas morrerem para fazer a passagem.
Uma coisa que o espiritismo ele fala e que eu acredito muito, é que todos nós temos uma história, nada é acidente. Então é claro, se nós estamos pensando nos animais, a gente não pode compará-los com nós seres humanos, mas nós somos os zeladores por eles, então a gente vai aprendendo. Então para o animal evoluir, tudo que ele passa no planeta, com a família ou na natureza mesmo, vai servir para que ele venha melhor, e venha melhor, e venha melhor. E eu acredito que uma família, um exemplo amoroso, é muito válido e muito importante. Pois é, acho que todo para quem está nos assistindo agora, acho que fica aqui a nossa solidariedade, principalmente para quem já fez eutanásia. Eu falo de novo, eu já passei por isso, sei como é doloroso passar por isso, como é muito difícil você ficar pensando, puxa, né, mas será que não dá para fazer alguma coisa? Será que eu fiz tudo que podia? Né? Para quem já fez isso, conscientemente ou inconscientemente, ou porque não sabia, porque não, de repente não tinha a informação que está tendo agora, né? Essa possibilidade de saber que existem formas de pelo menos tentar se evitar, de pelo menos de se tentar um algo além da parte veterinária. E de novo, é importantíssimo ouvir o que o veterinário tem a dizer. Se de repente não simpatizou muito com aquilo que o veterinário falou, procura uma outra opinião. Acho que não é problema nenhum, né, Camila? Procurar uma outra opinião, uma, duas, três, quantas opiniões forem necessárias, né, na medida da possibilidade do tutor, até para você ter mais subsídios de tomar essa decisão. Se mais de um profissional falou que é preciso fazer eutanásia, significa que de repente é algo que talvez seja um caminho sem volta. Agora, se de repente um deles falou, opa, peraí, vamos tentar algo mais, vamos tentar algo além, ou vamos até o fim, ou ainda, e eu já ouvi de alguns veterinários, não vamos fazer, vamos deixar que ele parta sozinho, dentro do possível, é sinal que as pessoas precisam realmente buscar essa informação, buscar essa conscientização, e mais do que isso, né, Camila? Não ter aquela preocupação de, puxa, eu não fiz tudo que eu podia. Acho que o mais importante para quem está nos assistindo é ter essa consciência. Eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, tanto materialmente como espiritualmente, porque aí pelo menos a gente pode ter, sei lá, eu sei que é difícil, mas na medida do possível ter pelo menos um pouquinho de paz na consciência diante de de uma situação tão grave, tão difícil que é tomar a decisão de fazer eutanásia no animalzinho, né? Uhum. É, e é aquela coisa também, se você tomou a decisão, se você escolher fazer eutanásia, que você esteja lá, que você traga esse amor naquele momento, porque pelo que eu estudei, pelo que eu vivi com esses estudos espirituais na casa espírita, eu percebo que às vezes o tutor não tem mais o que fazer, então ele não quer esperar esse tempo de morte natural e ele decide fazer. Então ele estar lá, eu já tive casos eu não faço, eu veterinária não faço, mas eu já tive um caso de uma cachorrinha, que foi a Kika, que a tutora optou por fazer. E foi muito interessante, porque foi no final, aquela coisa dela tentar mesmo levar na casa espírita, levava no Francisco aqui em São Bernardo, então fez todo uma mas chegou um momento que ela internou, descompensou e não tinha o que fazer. E ela pegou a Kikinha, até é emocionante contar, porque ela pegou no colo, ela teve uma conversa com ela, e ela ficou o tempo todo, até o processo todo, junto. Então isso também, esse tipo de morte, nesse caso assistida, com toda a humanidade possível, também minimiza drasticamente o efeito que a gente sabe da vida interrompida abruptamente. Então é uma escolha, é um olhar, e o olhar espírita, ele traz um convite a entender a jornada, entender toda a relevância e significância que tudo que a gente vive tem na nossa própria vida e na vida daqueles que nós escolhemos relacionar, sejam os animais, seja uma planta, seja outro humano, enfim. Então, nesse caso da Kikinha, foi um caso muito importante, que depois eu e a tutora choramos copiosamente. Só dela falar, assim, já me dá um aperto, porque eu sei o quanto foi espírita e ter que fazer essa decisão e ter naquele momento que tomar, e o quanto foi importante ter eu ali,
ter o centro espírita dela de apoio posterior. Para quê? Para livrá-la dessa culpabilização que é: "Ah, mas você é espírita e cometeu esse ato criminoso que é a eutanásia". Não, eu tentei tudo que pôde. Ela iria morrer ali, e aqui que era assim mesmo. Ela não podia ficar numa gaiola, num hospital estranho, ela poderia descompensar. E ter esse tipo de morte assistida é uma coisa que eu achei uma história de muito amor. Então isso pode acontecer também, por isso que eu tô aqui, o Wilson tá aí, ou tantas outras pessoas estão aí também para poderem trazer esse acolhimento para esse momento tão especial e tão vulnerável para todos nós. E que todos tenham a certeza, quem está nos assistindo, de repente, puxa, meu animalzinho foi pela eutanásia. Todos eles, da mesma forma que tem essa parte da eutanásia assistida materialmente, do lado espiritual também existe ali uma legião de amigos espirituais que estão ali naquele momento, sabem das nossas intenções, daquele que eventualmente optou por esse caminho, ou o próprio veterinário que também recebe a ajuda necessária naquele momento. Então todos ali são envolvidos, né, desde que a gente eleve, né, o nosso pensamento, todos são envolvidos ali com muito amor e muita luz, e aquele animalzinho, que muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes ele é retirado, o seu espírito, antes do momento crucial ali da eutanásia, ele é retirado e encaminhado para o plano espiritual, para locais apropriados. A literatura de Marcel Benedetti nos conta bastante sobre isso. Então que todos tenham essa certeza, que os animaizinhos são assistidos, são amparados no lado espiritual. Nenhum animalzinho está desamparado, nenhum animalzinho deixa de ser assistido, espiritualmente falando também. Mas assim, sempre que possível, evitar a eutanásia. Tem várias formas aí alternativas da gente esgotar realmente os recursos, de esgotar as possibilidades, e que muita gente não sabe que tem. Então, por isso que eu voltei a falar desse tema aqui. A gente já fez esse tema aqui com uma outra pessoa, né, com outras pessoas, né, já falamos sobre esse tema, mas acho que é importante, né, que, né, como eu digo, essa audiência rotativa, né, do Jeff, pessoas que estão nos conhecendo agora, de repente, casualmente está nos assistindo hoje, né, 23 de janeiro de 2024, então de repente é o que a pessoa precisa ouvir nesse momento, e ter uma outra opinião, né, no caso da Camila aqui, é muito importante. Então por isso que a gente escolheu esse tema, que às vezes pode parecer pesado, pode parecer difícil, mas é necessário, é muito importante a gente falar sobre esse tema, e a Camila trouxe bastante informação aqui para a gente refletir, para a gente pensar, e aí tomar a decisão que, de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente entender que seja melhor. Então, Camila, quero imensamente te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado falar desse tema logo na primeira live, logo na primeira palestra online do ano. E espero que realmente as pessoas que que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir, recebam, né, essa informação, recebam essas informações com toda amorosidade, com todo carinho, e que tomem as melhores decisões, né, Camila? E não esquecer que nós estamos aqui. A gente é humano e nós somos todos tutores, então, nós sabemos o que você está passando. Cada um de nós viveu isso. Então é muito interessante a gente olhar para esse contar história, esse buscar real, conversar, sabe, sem julgamento. Acho que isso que é fundamental. Conversar, acolher e entender que culpar-se não vai te levar a lugar nenhum. E que os irmãos espirituais, eles estão o tempo todo com a gente, em todos os momentos, nos inspirando, nos auxiliando, e que muitas vezes você pode duvidar no momento de dor e aflição, mas muitos dos escritos que trazem muito essa questão espiritual falam que eles estão muito mais presentes nos nossos momentos de aflição, quando a gente duvida. Então, que possamos estar cientes disso e lembrando que estamos aqui para aprender a sermos melhores do que ontem. Então, espero de coração que eu tenha podido ajudar vocês e amplio aí minhas redes para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E como último pedido, Camila, você já sabe qual é o pedido? Você pode fazer a prece final para a gente, por gentileza? Então, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo aos nossos mentores espirituais.
agradecendo aos mentores da nossa casa, o Jefa, toda a espiritualidade que nos acompanha, agradecendo aos nossos pais e ancestrais pela vida, a todos os animais que estão e estiveram com a gente, pedindo para que Mãe Maria nos abençoe, nos traga as bênçãos e o discernimento e com a sua luz azul celeste traga o amor para o nosso coração e para o nosso ser. E esse amor ele vai se expandindo, inspirando toda a nossa semana. E que assim seja, assim é. Graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Obrigado, Camila, mais uma vez. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, em mais esta palestra online do Jefa Sorocaba. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Quinta-feira agora estaremos lá presencialmente na nossa casa, quem puder ir, ou na próxima quinta-feira aqui em mais uma palestra online do Jefa Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.